Penso que ninguém estudou mais profundamente por tanto tempo a questão de como explicar o Kung Fu no Ocidente como o patriarca Muyad. Sua experiência privilegiada com o patriarca Ip Man permitiu com que ele enxergasse a importância dessa noção e a sua dificuldade de entendimento no mundo atual. Aprendi com o patriarca Muyad que não se pode forçar o desenvolvimento do Kung Fu e nem ter expectativa precipitada sobre ele. O resultado será o que tiver que ser, ou seja, natural. O processo gerará o efeito por si mesmo. Por esse motivo, que quando falamos de esforço em Kung Fu, estamos falando do esforço de não forçar, para assim favorecer o favorável. Então esse começo ele já é bem complexo para muita gente. Por isso que eu achei importante a gente parar nesse ponto para começar a falar do Kung Fu nessa lógica, né? Como é que é um esforço de não forçar? E como é que isso se conecta com o legado do patriarca Muyad? Porque esse entendimento não é só difícil entender isso, como foi colocado, como é difícil fazer isso no processo. Exato, né? Uma noção muito importante dentro da maneira como nós enxergamos o trabalho com o Kung Fu, né? E um ponto rico, porque a ideia é até uma ideia interessante que nasce até da estratégia clássica chinesa, né? Dessa ideia de você contrariar o consenso. Então, de alguma maneira aqui, a ideia de você trabalha, você se esforça para não forçar, porque você precisa se esforçar para ouvir melhor, né? Ou seja, é um exercício de gerar no outro, ou no outro que eu digo aqui, pode ser outra pessoa, pode ser um adversário, pode ser um problema, uma situação que você está vivendo, ou seja, você refletir naquilo com que você interage no mundo, né, uma ação para que em cima dessa ação feita, ou seja, você, ao escutando aquela ação que o outro realiza, você poder então agir conforme o que você percebe daquilo, né? Ou seja, você não toma como medida a sua vontade, né? Acho que isso é um ponto primordial aqui no trabalho que a gente realiza, né? E que é um ponto muito importante dentro do legado que o patriarca Muyad legou, né, para todos nós que somos da linhagem dele. Essa capacidade de você realmente se esforçar para não forçar, né, no intento, né, quase um nobre intento, né, de realmente tentar não impor a sua vontade no mundo e respeitar as coisas como elas se apresentam, né, que o comum é a gente tentar forçar a nossa vontade, né? Você acha que é você que está certo, você acha que você que sabe mais, você acha que é você que tem a melhor opinião, e nesse sentido muitas vezes você perde as possibilidades de interação com o outro, né? E essa riqueza que é a troca, né, de poder ouvir melhor o seu outro, a sua contraparte, né? Sim, e isso conecta com o que os antigos chamavam de não ação, né? Que em português é traduzido como não ação. E é muito diferente de não agir, de você se abster de agir, não é isso? Tem a ver com a qualidade da sua ação. Como você consegue entender a situação antes dela ser aparente. E aí você consegue agir em um nível de antecipação que, para quem está enxergando de fora, parece que você nem agiu. Parece que você não fez. Então, por isso que se torna essa ação que aparentemente nega a própria ação, ou pelo menos nega a autoria da ação. E parece que você não fez nada. Então, isso, quando a gente fala de transmissão de Kung Fu, é uma ideia de que a gente tem que trabalhar um processo que seja orgânico, né? Altamente personalizado e que seja orgânico. E isso a pessoa vai, né, aprendendo naturalmente, como na vida. Se a gente falar aí em termos de combate, por exemplo, seria, como bem colocou na Quintela, você não escolheu onde você golpeia. Quem vai dizer onde você golpeia é o outro. Você vai pronto para tudo. O outro vai te dizer como você vence. Então a sua vontade não é imposta no processo. Você vai se ajustar à situação, como a água, que é uma imagem também muito utilizada para falar desse processo de não ação. Os antigos também usavam muito a imagem da água, a ideia da água, né, para simbolizar isso.
Exato, né? E é interessante esse ponto quando você traz isso para o campo de um embate, né? No geral, as pessoas falam de arte marcial e elas querem saber de como que, né, se usa isso no combate, né? Ou se é só filosofia, né? essas comparações, né? E é um ponto interessante porque aqui não é nenhuma questão de você nem escolher onde você golpeia. É inclusive saber que se você golpeia ou não, é o outro que permite, é o outro que pede, né? Então não é nem assim, eu não decido se eu golpeio, não escolho como golpeio, eu obedeço o que o outro me demanda, né? Então isso é de uma riqueza estratégica tão grande, porque para você poder ser efetivo e assertivo nesse tipo de proposição, você tem que estar muito conectado com o outro, né? Você realmente não pode colocar a sua vontade. Você não pode resolver, eu quero acertar o rosto e vou golpear lá o soco com a maior força que eu puder no rosto da pessoa, porque é isso que eu quero mostrar para ele, que o meu golpe é melhor, é mais forte, etc. Não, eu não sei o que ele está me oferecendo. Mas o certo é o seguinte, que tudo que ele me oferecer, o meu adversário, a minha situação, o problema com quem eu estou, né, lutando, né, com quem eu estou combatendo, independente do que ele me oferecer, eu vou aproveitar, né? E esse é um nível de disponibilidade que o artista marcial precisa se colocar, que amplia muito a humanidade.